A paz do Senhor, meus amados ouvintes da palavra de Deus. Eita, é só glória, benção e é da boa. Pegue sua palavra, vamos meditar hoje comigo. Vamos estar lendo junto para cada dia mais nós se fortificar na presença do Senhor com a sua palavra. Você que está aí sentado na varanda, no sofá, ou até mesmo aí no quarto, pegue sua palavra, vamos estar meditando a palavra de Deus. Junto nós fica mais forte, tá certo? Para os dias mal, perverso, ruim, que só tem nos querer nos arrancar o que nós tem de bom, que é a presença de Papai do Céu, né? Pegue sua palavra e vamos estar meditando na palavra do Senhor, tá certo? Se encontra aqui em Gênesis capítulo 5, no verso 20, 21 a 24. (21 a 24). E viveu Enoque 75 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não a passou mais, porquanto Deus para si o tomou. Meu amado irmão, aqui está a palavra do Senhor. Quando Enoque anda com Deus, começa a agradar ao Senhor, começa a agradar a Jesus, ao qual que tanto Jesus, olhou para ele e disse: esse servo muito me agrada, tomou para si, para que ele não visse a morte, para que ele não olhasse esse lado. Observamos que Deus tomou para si, Deus levou, Deus pegou Enoque, levou para si, aqui no verso 24. E andou Enoque com Deus, e não a passou mais, porquanto Deus para si o tomou. É bênção de Deus. Aquele que agrada a Deus, Deus se agrada dele. Aquele que agrada e sabe fazer a obra do Senhor constantemente, perfeita, uma obra perfeita no Senhor, Deus se agrada. Deus, como fez Deus com Enoque, tomou para si. Deus, ele andou com Deus. Ele andou Enoque com Deus. Será que você tem andado, meu irmão, minha irmã, para com Deus? Será que Deus está se agradando de você? Será que você está fazendo a obra de Deus num caminho certo? Ou você faz a obra de Deus por um instante e outro instante está amiga do mundo? Ou amigo do mundo? Como esse São João é botando na folia, é botando dentro de casa, ao qual são pessoas ímpias. Você se agrada de Jesus? Será que Jesus se agrada de você? Será que Jesus tem se agradado das suas obras?
maléfica. Hein, irmão, irmã, às vezes é preciso nós olhar para si próprio, para nós mesmos. Será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que Jesus está se agradando de mim? E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, que foi transladado, foi tomado. Foi tomado. E o Senhor o tomou, levou para si. Não só Enoque, né? Elias, né? Um grande pregador da palavra de Deus, foi naquele tempo perseguido, né, e muito pelaquela demoniada Jezabel, a mulher endemoniada, querendo matar o profeta de Deus, mas Deus deu a saída para ele e ele soube sair. Aquela profeta era uma profetisa do cão, do diabo. E como hoje também tem pessoas ao qual se diz crente, mas sendo que não tem nada a ver com Deus, né? Nem tampouco Deus com essa pessoa. Porque quando Deus não se agrada da pessoa, Deus dá chance para que a pessoa se arrependa, que saia. Mas quando as pessoas não olham para a palavra de Deus, não olham, não quer caminhar com sinceridade para com Deus, é difícil. Podemos estar lendo aqui em Mateus, capítulo 5, verso 16. Mas assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que seja as vossas boa obra agradável ao vosso Pai que está no céu. Seja agradável a Deus, não a homem, mas sim a Deus. Quando a gente é agradável a Deus, a gente tem total esperança em Cristo Jesus. Total. Não é 1% ou 2%, mas sim total esperança em Cristo Jesus. Quando a gente investe a nossa carreira, nosso pensamento, o nosso tempo em Cristo Jesus, está bem, né? Quando a gente começa a investir é porque está bem investido em Cristo Jesus. Mas quando a gente diz, eu vou investir, sendo ao qual não toma-se a decisão de querer investir de verdade a Cristo, só tem um nome, eu conheço a Jesus. Tem que conhecer e andar com Ele. Não é somente conhecer, mas sim andar com Deus. Quando a gente anda com Deus, Deus anda com nós. Deus se agrada. E andou Enoque com Deus. Mas não só foi Enoque, não. Lá em Gênesis, capítulo 6, verso 9, também temos um que andou perfeitamente com Deus. Noé andou perfeitamente com Deus. Podemos estar lendo aqui em Gênesis, capítulo 6, verso 9. Estas são a geração de Noé. E Noé era homem justo, perfeito em sua geração. E Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus. Eita, glória a Deus, Jesus de Nazaré. Jesus é muito bom. Eita, me alegro nisso.
É bom demais andar com Jesus. Quando a gente anda com Jesus, a gente anda guardado do mal, né? Do mal. O mal vem, mas não acontece nada. Que quem nos livra é Jesus de Nazaré. Quem livra, quem põe a mão é Jesus, o nosso Salvador. Eita glória! Mas não foi só, né? Noé não que andou com Jesus, não. Foi muitos que andou com Jesus, do lado a lado com Jesus. Jesus, estou contigo, não te largo. Jesus, eu estou aqui, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na universidade, mesmo caindo aos cacos. Mas estou aqui, Jesus. Sou temente ao Senhor. Jesus, estou aqui. Era Jó. Jó, em meio à luta, em meio à adversidade, aquilo ali, sufocando ele, a sua esposa foi até ele e disse: abandona esse teu Deus. Ele disse: não, comecei a andar com ele, vou acabar e vou até o fim com Jesus. E vou até o fim, e Deus ali olhou para ele e disse: esse é um filho agradável. Agradou a Deus. Vou estar lendo aqui Jó, capítulo Jó 1, verso 8. Ele disse: o Senhor a Satanás: observasse tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra perfeito como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Eita, temente e reto. Temente e reto a Deus, se desvia do mal. Se desvia de todos os mal, porque o Espírito Santo diz para ele: olha, não vá por aqui, vá por aqui. Não vá por esse caminho. Esse caminho é de derrota, esse caminho é de sacrifício, esse caminho é do mal, esse caminho é de derrota, esse caminho você vai cair. Porque quando Deus dá um caminho a você, você tem que prosseguir pelo caminho, aquele caminho que Deus dá. Mas quando o inimigo dá um caminho a você, é para você cair, como a Babilônia caiu. Irrepugnável. Não tenha brecha para ninguém entrar. Mas o Cyrus Grande disse: eu vou entrar, pronto. Mudou o trajeto do rio e entrou. Pronto. Não era impugnável? Não era impossível entrar? Então, cadê? Aquele homem, aquele rei, o príncipe regente, ao qual fazia ali suas festas, humilhando os crentes, querendo botar os crentes, não somente ele, como aqueles outros príncipes deles que estavam ali, mas queria humilhar o crente. Deus disse: não. Aí escreveu na parede: estás em falta, e o teu reino foi dividido. Eita, glória a Deus. É porque quando a gente não anda com Deus, quando a pessoa que não anda com Deus, só tem queda. A pessoa que só faz de conta que anda com Deus, só cai. A pessoa que diz ser crente e não é crente, só desce. A pessoa que só diz: eu sou crente, vou para a igreja, mas não cumpre a sua palavra, Deus o pega. Deus primeiro dá tempo ao tempo, para que se arrependa. Mas quando não se arrepende, eita Jesus, íntegro, reto, temente a Deus.
Podemos estar olhando aqui também em Tiago, capítulo 2, verso 23, que vai dizer: E criou-se a escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justo, e foi chamado amigo de Deus. Amigo. E foi Abraão chamado amigo de Deus. E você, meu irmão? E você, minha irmã? O que você é para Deus? O que você é para com Jesus? Quando o profeta chegou ali em Cesareia, ele olhou para aquela multidão e disse: há muito que dizia, aqui nunca há de chegar um profeta. Então vamos fazer o que é bem a gente quer, bem desejar. Então ali chegou um profeta. Deus enviou um profeta lá e disse: olha, o que fazem é errado. O que fazem está tudo errado. Está tudo fora de contexto. Mas Deus diz: volte atrás. Volte para si, para Deus. Deus dá tempo a tempo. Jesus, quando ele via o profeta, é para falar: olha, Jesus está dando tempo ao tempo. Deus pode lhe perdoar, mas o castigo ele nunca tirará. Que uma casa dividida entre dois deuses, Deus nunca está lá. Uma casa, quando ela é dividida entre Deus e o inimigo, Deus nunca chega. Então é preciso nós saber andar com Deus. É preciso você aprender a andar com Jesus. Quando a gente anda com sinceridade com a palavra do Senhor, Deus anda 24 horas por dia ao seu lado. O inimigo está ao seu derredor, 24 horas também, rugindo que nem um leão. Ele vai ficar rugindo todo o tempo. Mas se você está com Deus, você está com a verdade, nada lhe acontece. Está lendo também aqui nas cartas dos Hebreus 11:5, que vai dizer: pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o translatou, visto como andava da sua translatação, alcançou testemunho de que agradava a Deus. E você? De que maneira você está agradando a Deus? De que maneira você está agradando ao Senhor? Se é no Natal, enche a casa, não para adorar a Deus, mas sim a outros deuses. Se é no Ano Novo, enche a casa-se para adorar outro Deus. E não ao Deus ao qual está a tua vida na mão dele. A tua vida está na mão de Jesus, ao qual tu devia adorar ao Senhor, e você não adorou. Aí chega outra festa, São João.
do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo pecado, vive, continua e machucando o Espírito Santo, machucando a Deus. Não sabe a que Deus prosseguir, não sabe a que Deus adorar, não sabe se adora Baal ou se adora Deus. Devemos tomar uma decisão, devemos olhar para Cristo, ao qual morreu na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, levou na cruz com Ele. Então é preciso para que nós olhe primeiramente para a cruz e não viva uma vida de ser crente, outra hora não ser. Hoje eu sou, amanhã não sou. Um dia eu sou, outro dia eu já não sou. Hoje se visto como um crente, amanhã não se visto como um crente. Que crente é você? Você agrada a quem? Quem você está agradando? Então é preciso que a pessoa tome-se uma decisão. Tome e olhe somente a palavra do Senhor. Como é lindo a palavra de Deus. E andou Enoque com Deus. Ó que lindo. E foi tomado. E Deus tomou. Deus tomou. No hebraico é raptar. É tomar. Eita Jesus. Meu Deus do céu. E você, meu irmão, minha irmã? Ande com Deus. Ande com Jesus. Quando Enoque, cada dia mais, ele andava com Deus. Quando você lê a história de Enoque, é coisa linda, é coisa bonita. Quando mais ele andava com Deus, mais ele se alegrava em seu coração, meu irmão, minha irmã. Se alegre. Se alegre. Está na luta, se alegre. Está na tristeza, se alegre. Seja feliz com Deus. Oxê. Dê um glória a Deus, aleluia, oh glória. Mas se alegre com Deus. Se apegue a Deus. Se apegue a Jesus Cristo. Um único que pode te salvar. É o único que pode, naquele dia, te livrar do mal. Meus irmãos, fiquem com Deus. Ela só tem aqui, mas a palavra de Deus, tire ela para você ler. Que a palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que vai, atravessa alma, junta, medula e pensamento, o oculto do coração. Aquilo que está em oculto no seu pensamento, está descendo para o seu coração, a espada, ela corta. Ou seja, a palavra de Deus, ela arranca de ti. Está lá em João, capítulo 3, 16. Capítulo 3, 30 e 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Mas fique na palavra. Não saia da palavra. Eu fico por aqui. Fique com Deus. Vou estudar um pouco a palavra do Senhor, para que amanhã eu venha dar outra palavra. Tá certo? Fique com Deus. E Deus te ama. Deus te quer bem. Deus, ao todo tempo, está de olho em cada um de nós. Tá certo? Para que se arrependam e tenha a salvação em Cristo Jesus. E só Ele pode dar a salvação eterna. Mas temos que estar no pé dele.
Jesus, estou aqui. Jesus, não esqueça de mim. Perdoe meus pecados, as minhas falhas, a minha iniquidade. Deus vai lhe perdoar. Tá certo? Uma vez com Deus, sempre com Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque com a palavra do Senhor. Porque palavra de Deus não se brinca, não. Tá certo? Fique com Deus. Até amanhã. Tá.